A Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com os comentários, o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para o nosso Dido Montenegro. Boa tarde para Sandro Rodrigues na técnica. E boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, professor Rui. O fenômeno que mais está mexendo com o mundo nesse momento está chegando ao Brasil, que é essa guerra da Ucrânia, e o principal vetor, principal problema que a gente está lidando com ele nesse momento é o encarecimento do preço do petróleo. Já está passando de $140 o barril. E isso está deixando uma grande preocupação. Primeiro, para a população brasileira, né? Nós todos vamos pagar alguma conta. Mas está havendo uma preocupação muito grande também da parte do governo. Porque o nosso governo ele não tem nenhuma estrutura, nenhum plano elaborado e pensado para enfrentar situações desse tipo. Então, se a gente tiver problema com alimentos, não há estoques reguladores. Se a gente tiver problema com fertilizantes, ainda não tem novas fontes de fornecimento. E quanto ao preço do petróleo, o próprio governo criou uma política suicida. Todo mundo tinha dito que essa política era suicida e que não tinha cabimento lógico também, que é a política de produzir o nosso petróleo em reais e comprar derivados no exterior ao preço do dólar e com a variação também do próprio preço do barril e incorporar esse preço para que a população brasileira pague a conta. Então a política desenvolvida pelo atual presidente da Petrobras, que foi colocada por Jair Bolsonaro no cargo, ela repete a política lá atrás de Pedro Parente, mantém a política de Michel Temer, que foi quem inaugurou esse sistema, e a população brasileira agora está ameaçadíssima por esse aumento gigantesco do preço do petróleo. Aí Bolsonaro aparece agora, ele que dizia que a culpa era dos governadores, ele que dizia que não podia mexer na Petrobras, não podia interferir, que a Petrobras era uma empresa livre, essa coisa toda. E vejam só, aí a gente já está diante de duas afirmações absolutamente falsas. Primeiro, ele podia interferir na Petrobras, porque quem pode nomear o presidente pode interferir na política da empresa, é só trocar o presidente. Quem nomeia os diretores do Conselho de Administração pode alterar. E ainda mais, todo mundo sabe que a Petrobras tem o controle acionário da União. Ela não é uma empresa privada, ela é uma empresa de economia mista com controle estatal. Então, Bolsonaro faz de conta que é ignorante ou acha que todo mundo é ignorante e taca uma falsificação para cima da sociedade, que ele não pode interferir. Ele pode sim. Pode sempre vai poder. Enquanto ele for presidente da República, ele está acima do Conselho de Administração da Petrobras e da presidência da própria Petrobras. Aí, depois de passar essa falsificação para o brasileiro, ele agora está tentando passar outra. Que ele não pode interferir, mas a Petrobras deve desdolarizar, deve mudar a sua política. Oi, como é que ele não pode interferir e ele está mandando indiretamente desdolarizar? Então a gente está diante de um presidente que ou não sabe o que diz, ou diz o que só interessa a ele para que ele não perca popularidade, para que faça de conta que ele está preocupado com isso. Ele não está dizendo mais que a culpa é dos governadores, porque nunca foi. Os governadores nunca ditaram o preço do dólar, nem nunca ditaram o preço do barril, ao qual está indexado o preço da gasolina, do diesel e do gás, desde que Michel Temer entrou. E Michel Temer, todo mundo sabe que entrou na esteira de um golpe que foi dado contra Dilma Rousseff, cuja política era outra completamente diferente. E por isso o preço do barril do petróleo não tinha a interferência que tem hoje, nem o dólar tinha a interferência que tem hoje na nossa política. Mas um fato real é que esses 140, quase 150 dólares que o barril do petróleo está alcançando no mercado internacional é derivado da guerra. E isso mostra que se Putin, presidente da Rússia, está, digamos assim, com péssima imagem na Europa, no Brasil, em todo o Ocidente, por conta até da divulgação uníssona, maciça
e quase uma ordem unida de toda a imprensa principal, aquela que tem o maior controle dos grandes meios de comunicação, é uma divulgação maciçamente contra a Rússia, se é verdade que Putin está desgastado nesse aspecto, no outro aspecto é verdade que a economia do Ocidente está começando a sofrer com a própria política que os americanos e a OTAN e a Europa desenvolveram em relação à Ucrânia. Na medida em que a Europa ameaçou colocar tropas e a OTAN ameaçou colocar armas nucleares no território da Ucrânia e a Rússia disse não e invadiu a Ucrânia, essa provocação que gerou a resposta da Rússia agora está desequilibrando e destruindo algumas bases fundamentais da nossa economia capitalista ocidental. E isso ameaça. Uma pequena queda no sinal do professor Rui. Vamos voltar, né? Agora sim. Retornando. Pois bem, então o que eu dizia é que essa guerra ela tem muitas facetas diferentes uma da outra. Primeiro, essa faceta que a gente está vendo que não é uma guerra de esquerda e direita, de comunistas e capitalistas. É uma guerra entre países capitalistas, a Rússia é um deles, e outros são os países da Europa e os Estados Unidos que estão juntos, representados pela OTAN. E essa guerra envolve a Ucrânia, como eu já disse aqui mais de uma vez, como se a Ucrânia fosse aquele pedacinho de carne, aquele pedaço de queijo que fica no meio do sanduíche. Então é quem está sendo destroçado em sua estrutura militar, é quem está sendo invadido e é quem vai pagar muitas contas até que não deva a própria Ucrânia. E no momento a gente está vendo qual é a tática que a Rússia está usando. A Rússia já está escolada em entender que quando um país tem uma imagem muito ruim, como é o caso dos Estados Unidos, não se pode mais fazer o tipo de política que os americanos fizeram no Afeganistão e no Iraque, bombardeando populações civis, como eles fizeram também na Sérvia, e mataram milhares e milhares de civis. Os russos estão fugindo disso, como o diabo foge da cruz, porque o que a Rússia quer é um enfrentamento com o exército ucraniano, que não terá e não tem condições de conter o avanço das tropas russas, que são em maior quantidade e com melhor equipamento e com melhor competência para combate, porque são tropas habituadas à luta, são tropas treinadas para a luta. Então não há como a Ucrânia segurar essa barra. Mas a Rússia está entendendo que quanto mais abrir espaço para a saída dos civis, melhor para a sua imagem, porque não vai ter cadáveres de pessoas indefesas, de crianças, jovens, mulheres e pobres e também idosos nas ruas de Kiev, de Mariupol e outras cidades. Então, por isso, hoje eles abriram um novo cessar-fogo em 4 cidades, incluindo a capital Kiev e Mariupol, que é uma cidade fundamental no sul da Ucrânia, exatamente para que os civis possam fugir, possam salvar suas vidas. Porque o que eles querem é um acerto de conta direto com o exército ucraniano, que já há denúncias que o exército ucraniano está impedindo as pessoas de sair para mantê-las como escudos humanos e tentar responsabilizar a Rússia. Hoje apareceu, inclusive, está aí no site de Fórum, uma denúncia de uma moradora de uma das repúblicas lá da região de Donetsk. Ela está denunciando que os próprios ucranianos fuzilaram pessoas da região de Donbas, de Lugansk, consequentemente, que estavam tomando ônibus para fugir do local. Então tem tropas da própria Ucrânia que odeiam esse pessoal de Donbas e vinha combatendo as 2 repúblicas novas que surgiram recentemente e que são de origem étnica principalmente russa. Esse pessoal, esses ucranianos do exército que odeiam essas pessoas e vêm combatendo contra eles já há muitos anos e já mataram 15 mil pessoas lá, eles continuam agora impedindo que os civis de lá saiam. Embora eles já estejam sem comida, sem aquecimento, sem água, sem abastecimento, prenunciando uma crise humanitária. Então a Rússia quer tirar o povo e os ucranianos que odeiam os russos não querem tirar para responsabilizar Vladimir Putin e transformá-lo num demônio mais do que o que ele já está demonizado aqui no Ocidente. Então, enquanto a Rússia vai ganhando tempo para tirar esse pessoal, levantando negociações de paz e abrindo cessar-fogo, a gente fica no aguardo
das novas notícias da guerra. Mas as notícias econômicas já estão preocupando aqui no Brasil com esse aumento do preço do petróleo. Vamos abrir para o ouvinte esse restinho de tempo para que a gente possa saber quais são as preocupações e os interesses do nosso ouvinte. E é isso que fica para a reflexão do nosso ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 51 minutos. 1h51 em Caruaru. E tomara que a guerra se encerre para que a gente não possa continuar vendo vítimas inocentes, civis inocentes sendo atacados, né? A Rússia lá do seu lado, no seu território, a Ucrânia no seu território e todo mundo em paz. Exatamente. Aqui o Rodrigo Melo perguntando aqui. Boa tarde, professor Rui, o senhor sabe... Deixa eu ver aqui, é isso mesmo? Não, é o Gerson Cabral, depois eu vou ler do Rodrigo Melo. Boa tarde a todos da Cultura. Professor Rui, o senhor sabe dizer qual é o país que tem a gasolina mais cara do mundo? Bom, não sei se o Rui sabe qual é a mais cara, mas eu queria saber qual é a mais barata para ir para lá. Que aqui tá difícil, viu? A mais barata deve ser a da Venezuela. Que aqui tá osso, viu? Isso. Eu sei, eu digo, a mais barata do mundo deve ser a da Venezuela. Porque faz muitos anos que eles não reajustam e como é uma, digamos assim, uma moeda política também do regime Maduro, ele está mantendo um preço muito baixo. Tanto que os brasileiros fazem contrabando dessa gasolina para o lado nacional. Na fronteira, nacional né? Nosso. Agora, nos Estados Unidos, parece que o preço da gasolina está experimentando o maior aumento desde 2008. Então, a gasolina cara pode estar numa corrida entre países da Europa, vários que não têm petróleo, e os próprios Estados Unidos. Tanto é que os Estados Unidos mandaram uma missão econômica e diplomática agora para a Venezuela pela primeira vez, depois de todo esse bloqueio, para negociar com Maduro o fornecimento de petróleo da Venezuela para que os Estados Unidos possam refinar. E como a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, pode ser que os americanos queiram substituir o petróleo que a Rússia não está exportando pelo petróleo da Venezuela. Então notem que nesse aspecto os americanos estão sendo absolutamente cínicos, porque eles sempre disseram que o governo Maduro, a Venezuela, eram inimigos, eram bandidos, eram comunistas, eram destrutivos, eram tudo que não presta. Aquilo que eles dizem com Putin, hoje eles diziam com Maduro. Mas agora estão lá indo com a cara boa, fazer negócio, conversar, bater papo, essa coisa toda. Então veja que quando há interesses econômicos em jogo, os americanos são absolutamente amorais. Não estou dizendo imorais. Imoral é quando você tem uma moral e você tenta desmanchá-la. Mas amoral é quando você não considera moral de ordem alguma. Você só vê egoisticamente, de maneira autocentrada, aquilo que lhe interessa. E é isso que está aparecendo agora nesse relacionamento da Venezuela com os Estados Unidos. E isso cria um problema muito grande para muito bolsonarista, muita gente que apoiou Trump aqui no Brasil e até que apoiou Putin também, mas que estava com Bolsonaro, e essas pessoas entraram na demonização de Maduro e na demonização da Venezuela, e agora estão numa rosca porque os americanos estão lá fazendo as pazes, de certa maneira, e discutindo amigavelmente com a Venezuela. O que é que vão dizer os direitistas que falam que a Venezuela é o Satanás e é realmente o demônio vermelho comunista que não vale nada? É uma encrenca, né? Pois é, o Índio Agagiani está desejando boa tarde a todos, está dizendo que está no Hospital de Guarnição do Exército em Natal. Professor Rui, o senhor lembra que eu falei que alguns ministros do STF estavam passando por cima da Constituição brasileira, acabando com a economia do país? E agora, eles aprovaram 5 bilhões de reais para o fundão partidário. Eles não sabem que no Brasil tem pessoa que não tem nem água tratada para beber. Olha, Índio, eu acho que você tem toda a razão em reclamar desse fundão aprovado pelo Supremo. Agora veja o detalhe, só para o controle do nosso ouvinte e para a sua informação. Quem criou esse fundão foi o Centrão, que é quem tem voto na Câmara Federal, para colocar uma emenda, um ajuste desse no orçamento e isso passar. Então passou na Câmara. Bolsonaro sancionou e agora o Supremo consagrou. Então o que é que nós temos? Que os três poderes da República acham que pode tirar 5 bilhões do povo brasileiro e entregar para que os políticos façam sua política. E quem vai receber essas emendas pelo orçamento secreto são os políticos que apoiam Bolsonaro. Então veja que complicação, que contradição
a gente está com ela na mão. E o Supremo dessa vez participou, assim como lá atrás o Supremo também impediu um habeas corpus legítimo do ex-presidente Lula e o impediu de competir, de concorrer na disputa da presidência da República. Então são 4 contradições da política que um dia a gente vai saber exatamente a quais interesses econômicos e políticos correspondem. Mas é o que nós temos para o almoço. Trazer aqui a mensagem do Rodrigo Melo. Boa tarde, professor Rui. Já morreram muitos civis. Não adianta a Rússia querer limpar as mãos, pois suas mãos estão manchadas com sangue. Isso é verdade, mas não é verdade que a Rússia está fazendo bombardeios em massa, como foram feitos no Iraque, como foram feitos na Sérvia. Só um exemplo da Sérvia, com armas da OTAN, os americanos que comandam a OTAN fizeram 75 dias consecutivos de bombardeios com armas sofisticadas, pesadas, violentas contra a população civil. Então é só você contabilizar que morreram 150 mil no Iraque, morreram outros milhares em todos os lugares, e você vê que não chega a 1 milhar ainda. Não é que a gente está fazendo contabilidade de morte, não. A quantidade de civis mortos na Ucrânia, exatamente porque a Rússia já aprendeu isso, é o que eu coloquei no começo do comentário. A Rússia aprendeu que não faz sentido nenhum bombardear populações civis, porque elas não estão em condição de defesa e criam uma imagem ainda pior. Agora, é evidente que ninguém pode controlar todas as armas e alguém morre na história, e os americanos inventaram até uma expressão para isso que eu chamo de efeito colateral. E os russos não escapam disso. Agora, os russos também não escapam de ter invadido um país soberano, não escapam de estar usando armas que podem matar civis e estão matando civis, e eles terão que responder perante a história, perante os tribunais, por essa violência, por essa brutalidade. Mas a Rússia não está usando o mesmo procedimento, o mesmo protocolo que os americanos usaram, por exemplo, no Iraque. E isso é uma diferença que a gente tem que vê-la em relação aos fatos. Não é só querer chamar Putin de demônio, é não querer chamar Biden, Clinton, Obama e outros de santos, porque santos eles não são também. Mensagem aqui do Ronaldo Carlos. Boa tarde a todos. O barril de petróleo está alto em todo o mundo. A Rússia está certa. Não quer inimigos no seu quintal. A Rússia tem suas razões também, a gente já analisou isso aqui. Agora, até onde a razão autoriza você a fazer violência, aí é outra história. E a gente vai estar muito atento aqui, porque, veja, quem está abrindo corredores humanitários para tirar a população de Kiev e, por exemplo, de Mariupol e mais 2 outras cidades, a notícia de hoje, a proposta é russa, a proposta não é dos ucranianos. Porque o que os ucranianos estão querendo? Eles estão querendo, sobretudo as milícias neonazistas, notem que o famoso batalhão Azov, que é um batalhão de formação neonazista e que usa símbolos nazistas não só na sua bandeira, mas hoje tem uma foto de um soldado flagrado na batalha por uma fotografia onde ele usa o símbolo do Sol Negro, que é um símbolo nazista também, formado por 12 suásticas. Esse soldado ucraniano, que está com farda do exército ucraniano e pertence certamente ao batalhão Azov, esse pessoal quer armas e quer, de certa maneira, espichar o conflito para que possam também pegar dinheiro e armas do Ocidente e manter uma resistência contra a Rússia. Porque eles sabem que na hora que eles toparem o exército russo de testa, a situação vai ser muito dramática para eles. Então tem esse conflito colateral, porque note que os russos anunciaram uma coisa interessante. Eles disseram que querem desmilitarizar a Ucrânia, mas também querem desnazificar. Ou seja, eles querem um confronto com esses grupos neonazistas, confronto que ainda não aconteceu, principalmente em Mariupol, que é a cidade onde se criou e se originou o de extrema-direita e racista exército chamado Batalhão Azov, que está incorporado hoje à Guarda Nacional Ucraniana. Esse pessoal é da pesada, é de briga, e os russos querem topar briga cara a cara com eles para desnazificar a Ucrânia. Esse é outro elemento que está nesse jogo, e que não quer dizer que o povo ucraniano apoia isso, e não quer dizer que é a melhor coisa que a gente possa dizer que esse confronto é interessante, porque vai morrer muita gente. E certamente será dizimado esse exército de extrema-direita, o Batalhão Azov. A probabilidade maior será essa.
Mensagem aqui do Manuel do Boa Vista. Boa tarde. Então, segundo Rui, a Rússia está certa com essa guerra? Claro que não. E vamos, gente, olha, vamos sair dessa. Olha, não me interessa se a Rússia está certa ou errada. Não me interessa se a China está certa ou errada. Não me interessa se os Estados Unidos são certos ou errados. Me interessa quais são os fatos. Quais são os fatos? Os fatos é que a Rússia não admite na sua fronteira tropas da OTAN, não admite que a Ucrânia entre na OTAN, do mesmo modo que os americanos lá nos anos 60 não admitiram que Cuba tivesse armas nucleares russas. É a mesma lógica. Então eles não admitem e foram à guerra. Eu não quero saber se eles estão certos ou errados. Eles têm motivos e foram. E agora o mundo todo está envolvido nessa confusão. Então o que me interessa saber é o que a humanidade vai pagar e qual é o custo que o Brasil e outros países vão pagar em cima disso. A Rússia é um país capitalista, tem um presidente autoritário de direita, que chama-se Vladimir Putin, e que não deve nada a Joe Biden, que é um autoritário de direita, guerrista, que já invadiu o país, deu golpe de Estado lá na Ucrânia, ajudou a dar golpe de Estado aqui no Brasil, derrubando a presidenta Dilma. O Biden estava por trás disso. Então isso é o que interessa a gente compreender. Agora, quem vai ter que tomar posição? O eleitor, quando for eleger pessoas agora na campanha a presidente, e quem vai ter que agir são os governos brasileiros, as autoridades, em relação ao conflito internacional. Qual é o papel nosso como jornalista? Esclarecer para que o ouvinte compreenda. Pouco se me dá se a Rússia está certa ou errada. Eu não sou juiz da Rússia, nem sou juiz dos Estados Unidos. Nem quero ser. Eu nem tenho competência para isso, nem tempo para me ocupar desse tipo de questão secundária. Agora, tudo aquilo que for desumano, tudo aquilo que for destrutivo, tudo aquilo que não interessar a nós brasileiros e à humanidade de um modo geral, eu estarei aqui mostrando os fatos que levam a essa desumanização, e a Rússia tem responsabilidade nessa desumanização, como os americanos também têm responsabilidade nessa desumanização do mundo e nessa violência que é a guerra na Ucrânia. Ambos têm responsabilidade nisso. Quem está certo ou errado, cada um está defendendo seus interesses. Isso é outra conversa. A gente agradece a participação do professor Rui Lira, começando esta semana. Deseja boa tarde e até quarta-feira, Rui. E na torcida, André, junto com você, com Dido, para que hoje nas negociações já se encontre um cessar-fogo, pelo menos provisório, ou na quarta, no encontro de Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, com o seu contraparte lá da Turquia. Eles vão ter uma reunião, que surja alguma luz para que a gente pare o conflito, pare a matança e comece a fazer o que é o certo, que é negociar e discutir as coisas na mesa e acertar uma paz, ainda que provisória, mas que é urgente para que não morram as pessoas, nem civis, nem militares, nem ucranianos, nem russos, nem pessoas de qualquer nacionalidade. Quem gosta da morte é quem não presta. Quem gosta da morte é quem não tem sentimento. Quem gosta da morte é quem não é digno de ser cidadão humano. E nós, felizmente, estamos do outro lado desse muro. Nós somos pela paz, pela vida, pela alegria, pela felicidade e pelo sucesso de todos os seres humanos na direção de serem melhores, de crescerem, de se aperfeiçoarem e poderem sorrir com a vida que têm. É isso que a gente quer para todo mundo. Muito boa tarde, André Santiago. Boa tarde para Dido Montenegro. Boa tarde para o som extraordinário aí do nosso Sandro Rodrigues, e um boa tarde carinhoso, amoroso, de paz para o ouvinte da Cultura Informa. Até quarta.